Boa tarde. Hoje em destaque o mês da prevenção da violência sobre crianças e jovens. Como foi notado, decorreu durante o mês de abril, assinalado com um outdoor ou uma faixa no edifício da Câmara Municipal, culminando com um conjunto de ações que envolveu crianças em idade escolar, uma jornada que se pretende sempre de sensibilização e envolvimento da comunidade nesta problemática da violência infantil e juvenil. Repetindo-nos, como é sabido, as crianças e os jovens são uma preocupação das sociedades porque elas são também a garantia do futuro das nações. A Declaração dos seus Direitos foi adotada unanimemente pelas Nações Unidas em 1989 e ratificada em Portugal em 1990. A realidade nem sempre coincide com as declarações e diariamente temos notícias de violações desses direitos, mesmo nos países que se reclamam de civilizados e desenvolvidos. Continua também por isso a ser relevante falar dos direitos das crianças e dos jovens e também das mulheres, dos idosos e da forma como são cuidadas, particularmente as crianças e os idosos. A violência é uma das questões sociais que mais causam preocupação e é abordada como um problema de saúde pública em todo o mundo. Especificamente, a violência intrafamiliar é aquela que se refere a todas as formas de abuso que acontecem entre os membros de uma família e caracteriza as diferenças de poder entre estes e pode envolver a relação de abuso que incluem condutas de uma das partes em prejuízo de outros. A estes juntam-se os casos de violência na escola ou bullying e a violência no namoro e também sobre os mais idosos. Recorda-se ainda que com o objetivo de promover os direitos das crianças e jovens em risco, por forma a garantir o seu bem-estar e desenvolvimento integral, foram criadas as Comissões de Proteção de Crianças e Jovens em Risco em setembro de 1979. O relatório anual da APAV, Associação Portuguesa de Apoio à Vítima, uma IPSS de nível nacional, relativa a 2023, refere que entre todos os crimes e outras situações de violência que chegaram ao conhecimento dos vários serviços de proximidade, o crime de violência doméstica continua a ser o mais prevalente, representando 75,8% do total, seguindo-se os crimes sexuais contra crianças e jovens, correspondendo a 5,7%, e crimes de ameaças ou coações, correspondendo a 3%. Durante o ano 2023, a APAV, ainda segundo o relatório de 2023, atendeu por semana uma média de 170 mulheres adultas, 59 crianças e jovens, 36 homens adultos e 32 pessoas idosas. O relatório da Comissão Nacional das CPCJ, como é sabido, é publicado no próximo mês de junho, como vem sendo habitual. Em Vir do Minho, lembramos também, existe uma das 309 Comissões de Proteção de Crianças e Jovens em Risco do país, que envolve várias entidades locais, nomeadamente o município, o Serviço de Saúde, as escolas, as IPSS, a GNR e outras. E que durante este mês de abril, terminado há 8 dias, promove o mês de prevenção da violência infantil em articulação com o município e entidades envolvidas neste domínio. Por isso, o destaque de falar daqui de hoje para o mês da prevenção da violência sobre crianças e jovens e também idosos, em que se pretende também voltar a fazer a análise deste conceito de violência sobre as crianças e os jovens, como se previne e o papel das CPCJs, os meios disponíveis, como atuam, como se articulam e atualizar a discussão e discutir, aliás, a situação no Conselho. Para isso convidamos e temos em estúdio Elsa Carla Ribeiro, que é vereadora e vice-presidente da Câmara de Vir do Minho, e Carlos Alberto Gonçalves, que é o presidente da Comissão de Proteção de Crianças e Jovens em Risco do Conselho. Ambos, boa tarde, obrigado por terem vindo. Então, começamos por o que foi o ano de 2023 em Vir do Minho, relativamente a esta questão da proteção de crianças e jovens e de casos conhecidos e notificados. Boa tarde a todos, boa tarde à senhora Vice-Presidente, boa tarde ao Zé Luís, boa tarde aos nossos ouvintes. O ano de 2023, à semelhança de outros anos, o ideal é que não houvesse nenhum caso, é que a CPCJ não tivesse trabalho absolutamente nenhum e os técnicos estivessem simplesmente a cumprir o seu horário sem ter que tomar qualquer diligência no sentido de proteger as nossas crianças. De qualquer maneira, o certo é que não... Isso é um objetivo
quase sempre inalcançável. Claro, Numa sociedade com tradições. Claro. Infelizmente temos também os nossos casos, não são de forma exagerada proporcionalmente à nossa população, mas nós durante o ano 2023 tivemos o total de 69 sinalizações, dessas 69, 48 foram processos instruídos e processos que tiveram que desenvolver todos os procedimentos, todas as diligências, de forma a que as crianças... Público, não, passaram só por nós. Parte destes processos chegam ao Ministério Público. Quais são os que chegam ao Ministério Público ao mesmo tempo que à CPCJ? São os casos de violência doméstica, negligência grave e abuso sexual. Esses, automaticamente, quer seja sinalizados pela CPCJ, quer sejam sinalizados por outra entidade qualquer, há essa dupla comunicação à CPCJ e ao Ministério Público. E chegou a algum dos casos sinalizados o ano passado? Sim. Nós temos, neste momento, temos violência doméstica, é a maior parte dos casos. Negligência grave tínhamos o ano passado e abuso sexual tivemos durante o ano 4 com procedimento para o Ministério Público. E é aquilo que a estatística sinaliza, maioritariamente acontecidos dentro da família. Sim, já por isso é que a maior parte das sinalizações vem, mesmo que possam depois ser identificadas outras problemáticas, mas a violência doméstica é sempre a primeira e é sempre no seio da família, regra geral, que acontecem essas problemáticas. E pergunto eu, fruto de necessidades não supridas ou de perturbações dos agressores? E isto não há causas e efeito, isto é, não é por uma família ser pobre ou ter mais necessidade que acontecem estas situações. Nada disso. A questão da violência doméstica, a questão do abuso sexual, tanto acontecem numa família com maior dificuldade, como numa família abastada, sem necessidades. E também não coincide com a escolaridade. Temos um caso a escolaridade também. Na semana que está nas primeiras páginas dos jornais das televisões, particularmente das televisões, esta semana. É o caso da figura pública, um caso de violência doméstica, aparentemente, ou pelo menos alegadamente, como se diz, que está a ser investigado. Claro, é um exemplo. Não é a pobreza que gera a violência. Não é a pobreza nem a falta de escolaridade. Também é transversal a todas é transversal às famílias, infelizmente. Agora, qual é a nossa função? A nossa função é tentar que isso não aconteça. E daí, no meu entender, devemos trabalhar a prevenção. Porque quanto mais for trabalhada a prevenção, menos trabalho iremos ter depois. A talho de foice, uma pergunta que costuma ser feita e também é recorrente nestas conversas: e com que meios tem os meios suficientes a CPCJ para poder acompanhar e fazer esse trabalho? As CPCJ estão, como disse logo no início, estão previstas na Lei 147/99 de 1 de setembro e desde aí o legislador pensou num conjunto de normas e num conjunto de procedimentos que
quando cumpridos, na minha opinião, dão às comissões de proteção recursos e meios financeiros. Meios então, financeiros também tem recursos. Sim, recursos, sim. Meios financeiros. Todas as entidades que devem estar ou que obrigatoriamente estão presentes na CPCJ, na Comissão Restrita, que é a saúde, a educação, o município e a segurança social, estão representados. Portanto, temos técnicos dessas entidades a fazerem o seu trabalho, a darem o seu contributo. Depois temos o resto, as outras entidades com responsabilidade na infância. Não, o município já falei, e o município é a parte principal, o município é quem dá todo o resto. Para além dos recursos, as outras entidades dão recursos. O município dá recursos humanos. Os recursos humanos, sim. O município, além dos recursos humanos, dá também todos os outros recursos logísticos que são necessários. É preciso transporte, é preciso uma situação de urgência instalações. E tem que se providenciar uma dormida, uma instalação ou até fazer um transporte para um hospital, como já aconteceu, ou retirar crianças Deixa-me um número dos números que indicou. Peço desculpa, falhou a GNR, que é outro das... E que é um elemento essencial, sobretudo na era da investigação e da prevenção. Mas dos números que falou, 69 casos sinalizados. Sim. Mais de 50% deram origem a processo. Significa que são casos relevantes, isto é, são casos com alguma gravidade. Ou a mercê de cuidado. São casos que merecem algum cuidado. Não, nem todos são casos de uma importância suprema, que são casos criminais. E nem todos, porque o que é que acontece? Um exemplo sem tentar pormenorizar. Há uma sinalização da escola, falta de assiduidade de um aluno. É um caso que é importante, não o podemos menosprezar, mas não é um caso daqueles que implique a questão criminal, nem implique a comunicação ao Ministério Público. Continua a ser um processo, entra nos números, como outro processo qualquer, mas não é um processo que nos... gravidade excessiva ou extrema. Que não implica judicialização do mesmo. É um trabalho que os técnicos vão fazendo esse acompanhamento, vão diligenciando aquilo que podem. Pergunto eu com alguma intencionalidade, porque é um serviço de proximidade, conhece as pessoas e procura ser suave na atuação? Sim. Suave no bom sentido, isto é, sempre pensando na prevenção e no bem-estar das crianças e também da família, porque não podemos dissociar a família das crianças e jovens. Agora, a CPCJ não aparece como um bicho-papão, não é nem uma autoridade judicial que está ali para castigar. Não, como deve ser, não. Aparece um amigo ou uma pessoa disponível. É uma mão, é uma ajuda, é a possibilidade de encaminhar, em alguns casos, e quando é necessário mesmo separar a família, porque estamos a falar de uma família agressora, estamos a falar de uma família que está a fazer mal a essa criança, então aí sim temos que atuar de outra forma e de uma forma mais diligente e judicial. Mais uma questão, outra vez, agressora porque é agressora, isto é, agressiva,
ou agressora porque há problemas que não conseguem ser resolvidos na família. Isso, nomeadamente os problemas económicos, como já cada caso é um caso, e sabemos que há situações familiares difíceis de resolver e que depois levam a outras situações que podem implicar o bem-estar das crianças. Mas também sabemos que grande parte destes processos são oriundos da separação de famílias. Têm origem no divórcio, na separação do pai e da mãe, mesmo não sendo oficialmente casados, e que depois dá lugar obrigatoriamente a uma regulação parental que nem sempre é cumprida ou nem sempre existe acordo entre o pai e a mãe para esse cumprimento. Antes de ir ao vereador Elsa Ribeiro, mas com meios para conseguir acompanhar. Sim, plenamente. Incluindo psicólogos. Sim, temos um conjunto de... embora neste momento, como técnicos da CPCJ, não tenhamos, por mero acaso, nenhum psicólogo, mas temos sempre os serviços do município, quer da área social, quer na área da psicologia, quer da equipa multidisciplinar também, que todos, em articulação, vamos trabalhando para o mesmo, que é o bem-estar e o normal, a normal vivência das nossas crianças. O município faz um investimento nesta área, não só um investimento material. Antes de mais, boa tarde a todos os ouvintes, boa tarde ao doutor... Além de qualquer comentário que queira fazer sobre o que ao professor Carlos, meu colega de painel e presidente da CPCJ de Vieira de Minho, também ao Zé Luís, e o agradecimento pelo vosso convite. É o seguinte, o município de Vieira de Minho é um município familiarmente responsável, tem sido galardoado segundo este título, e tem sido galardoado porque tem boas práticas em termos de família. E a CPCJ e a preservação da segurança das nossas crianças e o bem-estar das nossas crianças é uma prioridade para este Executivo Municipal. Mas isto é uma área particularmente sensível, porque dar apoio financeiro a uma família é mais fácil. É uma área muito sensível. Ter meios disponíveis. E se calhar por ser uma área... no orçamento e por ser uma área tão sensível é que o município, este Executivo Municipal, desde o início tomou isto como esta atuação e este eixo como uma prioridade da parte das famílias e do bem-estar das crianças e, tal como referiu há um bocado, também dos idosos. Ou seja, também existe aqui esta necessidade também de uma proteção não só à criança e jovem, mas também ao idoso, e depois mais tarde falaremos sobre isso de certeza absoluta. Em termos de recursos, além dos recursos humanos, neste caso, quer em termos técnicos, temos uma socióloga que está adscrita à CPCJ, quer em termos administrativos, temos também a parte ligada à parte de viaturas, ligada à parte, por exemplo, de instalações, uma vez que estão instalados no município também, assim como sempre que há necessidade, tal como disse o professor Carlos, de pernoitarem por motivos de segurança, de fazer uma viagem a um hospital, ou seja, tudo isso é disponibilizado e é disponibilizado em tempo real de maneira a dar resposta a essa mesma necessidade. Do Orçamento de Estado, transita alguma verba particular para isso? É sim, a verba que transita do Orçamento de Estado está ligada ao funcionamento administrativo da CPCJ e não é manifestamente insuficiente, serviria para um apoio técnico, mas não serviria para todos estes apoios técnicos extra mais logísticos. E quando há um bocadinho referiu a psicóloga, por exemplo, nós temos uma psicóloga, temos mais do que uma, mas uma das que eu estou a referir no município, que presta serviço na equipa multidisciplinar educativa e também na CPCJ, ou seja, faz aqui o apoio quer à parte infantil-juvenil, quer também à parte parental, e tem sido muito importante a ação, quer ao nível da parte de sociologia que trabalha a família, quer ao nível da parte de psicologia que trabalha o indivíduo, quer na família, quer enquanto ator isolado, tem sido muito importante esta coadjuvação e esta sinergia de proximidade. Estes números, 69 casos
o município considera positivos? É assim, Só, eu considera ou ainda há? É assim, eu consideraria positivo o 0 casos, tal como o professor Carlos referiu no início. Claro que quanto menor o número de casos, à partida melhor seria. Claro que aqui também temos que ver isto numa outra perspectiva. Muitas vezes as pessoas fazem essa denúncia numa perspectiva até de antecipação, numa perspectiva de prevenção. E se isso é feito nessa perspectiva, é bom que seja feito o mais atempadamente possível. E às vezes termos 70 casos, pode ser que muitos desses casos estejamos a atuar numa perspectiva de prevenção, o que é bom. Sim. Às vezes as pessoas denunciam porque ouvem uma criança a chorar no prédio ao lado, veem gestos, ou reparam, por exemplo, que não leva lanche para a escola. Ou seja, às vezes os vizinhos têm vizinhos e não só têm estas preocupações. É bom lembrar que é um crime público. Sendo um crime público, a partir do momento em que abrange o Estatuto de Crime Público, as pessoas denunciam. E depois tem mesmo que ser trabalhada essa mesma denúncia. Mas é sempre recorrente esta questão, mas a denúncia é feita com a intenção de proteger a criança, ou o idoso, ou a mulher, ou o homem? É assim, eu quero acreditar. Ou então porque é preciso incomodar aquele vizinho ou aquela vizinha? Eu quero acreditar, e sei que os vieirenses são cidadãos com consciência, que a grande maioria das denúncias que é feita no sentido de prevenir e zelar pelo bem-estar das crianças e dos jovens. E acredito que assim seja. Não quer dizer que não possa haver exceções de quase tentar incomodar aquele agregado familiar. Ou às vezes porque a denúncia com preocupação é, de facto, um ato de cidadania. Cidadania, e eu tenho visto com a CPCJ, a grande maioria, eu vou dizer que a quase totalidade das denúncias é feita com essa intenção. Claro que às vezes as pessoas podem dizer, é um excesso de zelo. A pessoa não teve indícios suficientes para fazer aquela denúncia e denunciou por muito pouco, mas às vezes o muito pouco para uma pessoa já é muito para outra. E é bom que essa denúncia chegue e que seja averiguada e depois no fim é arquivada. Porque a avaliação é sempre subjetiva. Exatamente, no fim é arquivada, se não houver indícios, mas pelo menos houve ali um enfoque e foi tratado. E porquê? Porque às vezes nós temos a percepção de que poderá não ser importante, mas também temos o medo de ser negligente e depois à frente haver um episódio que nos prove que afinal de contas era importante e nós não lhe demos essa importância. Por isso mais vale atuar, mais vale jogar na prevenção do que muitas vezes negligenciar e depois a jusante verificarmos que foi um caso complicado e não lhe demos a respectiva resposta. Assim, quando eu estava na direção da escola, estou-me a reportar há 12 anos atrás, a principal entidade que fazia denúncia para a CPCJ era a escola. Porquê? Por causa do abandono escolar, do absentismo escolar, de alguma negligência com que os jovens chegavam, principalmente ao pré-escolar e primeiro ciclo. Estou a falar em termos de lanches, estou a falar em termos de roupa, estou a falar em termos de material escolar. Ou seja, o grande agente aqui de denúncia era a escola. Entretanto, deixou de ser a escola porque, efetivamente, o absentismo escolar e a ausência às atividades escolares com a escolaridade até aos 18 anos é residual neste momento, ou seja, é menos de 1%. E já agora na escola, o bullying? Deixe-me só terminar aqui. E então passou a ser o quê? Passou a ser a GNR. GNR porque como violência, recebe a maior parte das participações. Que faz a maior parte das participações porque tem casos de violência doméstica. Se a família tiver um jovem ou uma criança ao seu encargo, imediatamente é disputado todo este processo, quer para a CPCJ, quer para o Ministério Público. Ou seja, tornou-se aqui esta parte de violência doméstica o grande enfoque em termos de sinalização. Claro que aqui não recuemos tanto tempo, vamos recuar à época da pandemia, todos juntos em casa, grandes conflitos e tudo isto também agudizou as tensões familiares e muitas vezes também houve aqui esta necessidade de uma intervenção cada vez mais precoce. Claro que aqui o facto dos relacionamentos e divórcios e separações também agudizam isso, tal como disse o professor Carlos, porque depois os pais não se entendem na regulação parental, porque este fim de semana não é, a mãe faz mais trabalhos de casa, o pai não faz, ajuda, não ajuda, ou seja, depois criamos aqui às vezes aquilo que deveria ser resolvido entre os adultos é usado a criança como uma bola de ping-pong entre o pai e a mãe, entre os avós e os pais, ou seja, e no fundo a pessoa que devia ser preservada é a pessoa que se vê aqui como
a arma de arremesso entre o casal, quando não deveria ser de todo e devia ser a pessoa. Não é o interesse superior da criança que está em jogo, mas é o interesse de cada pai e de cada mãe. O interesse egoísta de cada um dos pais. E devia ser a própria criança a ser preservada, e nós, os adultos, deveríamos ter sempre esse cuidado de preservar a criança e resolver o que é dos adultos entre adultos, o que às vezes não acontece. Mas os chamados casos que vão depois a processo antes do bullying, e que o professor sinalizou, no caso abuso de crianças, 44 casos, negligência 1, mais os que não foram referidos de violência doméstica. Significa que estamos mais conflituais no Conselho? É assim, se calhar não estamos mais conflituosos, se calhar estamos mais atentos e com mais iniciativa de denúncia dos vários agentes. E o denunciar tornou-se um hábito que nós, por norma, não tínhamos. Aquela atitude que tínhamos entre marido e mulher, não metas a colher, deixamos de ter para entre marido e mulher, vês o problema e vais denunciá-lo. Que é fruto de uma sociedade de silêncios. Ou seja, se calhar também aqui, ao comemorarmos os 50 anos do 25 de Abril, também há práticas culturais que foram mudadas. Convém e essa é uma delas. O que é de calar e o que é de falar. Exatamente. Ou seja, não quer dizer que muitas vezes a pessoa e esse caso seja encaminhado depois, haja uma parte criminal. Não quer dizer que o seja, mas acima de tudo há sempre uma parte de averiguação, e muitos destes casos que o professor Carlos falou vão ser arquivados. E podemos dar o exemplo que destes, só o ano passado tivemos 20 processos arquivados, portanto... Estamos a falar de 69 30%. Parecem muito, os 69 parecem muito, mas são 69 que dão entrada e que depois são analisados, e parte deles tem pernas para andar, outros não, e desses foram instalados 48, e desses 48, 20 arquivados. Mas eu já agora só queria... Quase 50%. Eu só... 30%, sim. Já agora eu só queria, para elucidar esta questão da violência doméstica e esta questão da sinalização da GNR, porque ainda hoje foi-nos levantada essa questão. A GNR obrigatoriamente tem que comunicar, como a professora Elsa referiu, sempre que há um auto de notícia, sempre que há uma averiguação da GNR, tem que comunicar se há jovens no agregado ou não há. Isto não quer dizer que todas estas sinalizações de violência doméstica que nos chegam são de violência contra as crianças, são violência em que as crianças sofreram abuso ou qualquer tipo. Sim, não quer dizer isso. Basta, para que haja uma sinalização, basta haver um vizinho que diga que está a barulho em determinada casa, chega lá a GNR, faz a averiguação, pode não ter nada a ver com as crianças, ou as crianças até podem nem estar em casa, e aquilo ser uma questão de adultos, e até pode nem ser entre marido e mulher, pode ser entre um vizinho ou outro familiar qualquer, mas logo que vá lá é sinalizada. É evidente que há os procedimentos depois que temos que tomar, e chega-se à conclusão que aquele caso não tem nada a ver com a criança, e a criança está numa situação normal, tem tudo aquilo que precisa, não há nada de anormal com essa criança, e fica arquivado o caso. Porque se nós falamos às vezes em tanta, e não digo que não haja violência doméstica, e é verdade que há muitos casos de violência doméstica. Agora, não podemos considerar que são todos
em relação às crianças, ou as vítimas sejam aqui as crianças. Quanto ao número... Pode até ser o idoso, não é? Se o Sim, na família. quanto ao número, isto é difícil de fazer comparações, mas nós sabemos que há concelhos mais pequenos com mais processos. E posso dizer, não é... Braga, que é um concelho grande, tem à volta de 600 processos ativos, mais ou menos. Isto não é relativo. Não é relativo. Há outros concelhos mais pequenos que o nosso e que têm também mais. Tudo depende. Não há aqui uma causa e efeito que nos leva a dizer que é evidente que são demais. São sempre demais. Num caso já era demais, mas também nem estamos tão mal comparando com os outros. Nem estamos completamente limpos. Nem limpos, pois. É assim, Zé Luís, já agora, quando me colocou há um bocado a questão do bullying, é assim, o bullying não é um fenómeno recente, ou seja, o bullying já existia desde o tempo dos nossos pais, desde a nossa escola. Desde a nossa escola, toda a gente se lembra. Que é mais velha, toda a gente se lembra os nomes que às vezes eram colocados, o caixa de óculos, foi transversal a gerações, a pessoa por ser gorda, a pessoa por ser magra, a pessoa por usar aparelho nos dentes, por não usar, ou seja, havia esse bullying. Mas o que é estranho é que hoje ainda acontece. O que é estranho é que hoje acontece e o que é estranho é que hoje tem uns limites que extravasam muitas vezes ali a turma ou o pequeno grupo. As redes sociais vieram potenciar muito essa divulgação do bullying e os atos de bullying, ou seja... E até coisas piores, como o caso do português que está indiciado de exatamente, no ou Brasil. Seja, pensarmos que alguém se esconde atrás de um computador ou de um telemóvel para orquestrar um homicídio em direto é uma coisa que é impensável, não é? Para qualquer um de nós, é de arrepiar. Que vá alguém assassinar uma colega a uma escola porque foi pensado e foi maquiavelicamente orquestrado esse crime numa rede social. Mas pergunto eu, embora não sendo psicólogo, de qualquer maneira isso significa um momento que tem que ser é uma pensa completamente deturpada. O que é que eu estou a dizer? Mas as pessoas têm quase necessidade de se evidenciar nas redes sociais, de se evidenciar pelo bom e pelo mau. E muitas vezes nós educadores, políticos e pessoas com responsabilidade social e civil temos todos que repensar o uso que estamos a dar a estas nossas redes sociais, que se tornaram muito potenciadoras de fenómenos como o bullying. Mas além porque há uma fotografia, da GNR, há uma fotografia que, por exemplo, é tirada num balneário e que depois é usada para fazer chantagem, chacota dentro de um grupo, e muitas vezes até uma chantagem grave, ou seja, há episódios, como temos visto, de violência, de pontapear e depois de divulgar nas redes sociais, ou seja, e efetivamente elas são divulgadas nas redes sociais, as pessoas veem. E quando me diz há um bocado de mentes perversas, são mentes perversas e são mentes que nós temos que tratar, porque são cidadãos que nós temos que reeducar e, acima de tudo, temos que evitar que fenómenos desses se passem e se repitam, porque são demasiado graves para nós convivermos com eles. De qualquer modo, em relação às redes sociais, o que nós conhecemos aqui no Conselho são as ações programadas pela GNR. Fazemos ações pela parte da GNR, da Escola Segura, da Associação de Pais do município, em termos de cibersegurança, em termos de como usar a internet segura. Da juventude? A juventude adere, eu gostaria que os pais aderissem um bocadinho mais também, e acima de tudo, o que acontece? A juventude sabe os riscos que muitas vezes estão inerentes a esse mau uso da tecnologia, mas às vezes é mais forte do que eles determinadas ações. E não, numa primeira fase, não perspectiva o impacto que vai ter aquela situação e depois, às vezes, é tarde demais, porque essa fotografia já circulou, essa fotografia já está numa rede de pedofilia, essa fotografia, entretanto, que foi tirada para ali para uma situação muito local,
já percorreu quilómetros e quilómetros e pode estar em qualquer sítio e ser usada porque sabe-se Deus por quem. Há um aspecto também aqui que eu gostava de ressalvar, que é a violência no namoro. Ou seja, aquilo que se julgava... Em alguns casos, segundo as estatísticas ou os estudos feitos, consentida, e era algo que as pessoas julgavam erradicada. Estamos a falar pleno século XXI, 50 anos depois do 25 de Abril, liberdade feminina, autodeterminação, ou seja, e no fundo acabamos por ver muita violência no namoro, que não seria nada aceitável e não é aceitável. Tem-se feito pela parte de educação, teatros de debate com a colaboração do IPDJ, da CPCJ, de muitos parceiros, mas efetivamente algo que ainda não conseguimos minimizar nem trabalhar na cabeça de muitos, atenção, aqui rapazes e raparigas, não é só raparigas nem é só rapazes, em termos de género acontece com qualquer um deles. Ambos os sentidos, ou seja, o facto de haver aqui uma manipulação e uma falta de privacidade em relação ao telemóvel, em relação a estar ou não estar na internet a determinadas horas, no fundo é quase dar ou não dar as passwords do seu mail, já não estou, ou seja, tudo isto acaba por ser muito opressivo e uma violência muitas vezes extrema, que não é admissível, principalmente estamos a falar de jovens. E na juventude. Na juventude, ou seja, que não é quando antigamente dizia ele... uma juventude mais descolarizada. Mais descolarizada. A pessoa não pode achar normal ser vigiada, ser quase que alvo ali de uma vigilância de 24 horas. Isso é sinal de amor? Não. Isso é sinal de doença. Com certeza. Dominação. De algo que não pode ser aceito. E muitas vezes esses fenómenos de violência no namoro depois têm fenómenos muito graves em termos de consequências para o bem-estar físico e psicológico destas nossas crianças e jovens. E não falamos ainda de um setor que também é referido, que é os idosos. Temos aqui alguns casos que possam ser sinalizados ou tratamos bem os nossos séniores, como agora se pretende dizer? Sim, o Conselho de Vira de Minho é um conselho muito envelhecido, tem muitos séniores. Temos a figura da provedora de idoso, que é a doutora Joaquina Colhoso Fique, que é uma pessoa muito conhecedora da realidade do Conselho e das famílias. Perfeitamente integrada, com uma excelente relação em termos com a GNR, com o município, com o centro de saúde, e que atua muito preventivamente. E como já assumiu funções de delegada de saúde em outros tempos e de médica de família, ou seja, ela conhece muitas vezes casos e que atua de uma maneira muito discreta, que é o que se pretende, e muito preventivamente, de maneira a evitar que esses casos descambem em situações muito mais gravosas, por isso ela tem feito um trabalho excelente em termos de terreno. Mas numericamente não há nada que diga que são... Sim, numericamente não tenho números para o justificar, mas sei que é uma atuação que mais do que números são pessoas. E daí a grandiosidade desta mesma atuação. Também em termos do município, o facto de termos os centros de convívio e lazer, um serviço de proximidade, faz com que haja este apoio efetivo às pessoas no seu domicílio e também o estilo de casa para conviver, que também é muito importante para a sua sanidade mental, quando se fala tanto na parte mental das pessoas. E aqui... pergunto, os CCILs são apenas um programa bonito do município ou de facto um projeto que pretende... que tenham obtido resultados? É um projeto que tem obtido resultados e, acima de tudo, que tem permitido este envelhecimento mais ativo, este envelhecimento com maior convívio, onde a pessoa sai de casa, fala, se tiver até algum problema que esteja a apoquentar, acaba por dizer ao seu grupo, e mais do que atividades que também são importantes. E toda esta dinâmica é muito importante. Tratamos de promover um envelhecimento, quer com os CCLs, quer com a Universidade de Sénior, de qualidade, no sentido de apoio e deles se sentirem efetivamente muito apoiados. Há aqui um outro aspecto que são parceiros muito importantes neste apoio aos idosos, que são as IPSS. Não podemos esquecer as IPSS que nós temos no nosso Conselho, que, por exemplo, têm uma cobertura total em termos de serviço de apoio domiciliário. Temos 8 lares. E conforme o Observatório Municipal, com qualidade, com qualidade no serviço prestado, e já agora no dia 15 vamos ter uma reunião do CLAS, onde também vai ser, e já tivemos uma agora em abril e vamos ter outra no dia 15 de maio. CLAS quer dizer... Conselho Local da Ação Social.
que no fundo também vai debater esta problemática em termos das IPSS, da sua sustentabilidade, porque é importante também, eles prestam um bom serviço, mas também para prestar um bom serviço têm que ser ressarcidos pela Segurança Social desse mesmo serviço, porque senão passamos a ter instituições insustentáveis e, como tal, também não podem prestar um bom serviço. Já agora também são parceiros fundamentais no território e no dia 15 o município está a desenvolver um dia de celebração da família, de comemoração, de potenciação deste valor da família, onde, além dos rastreios que são feitos em colaboração com a nossa unidade local de saúde, também vamos ter esta reunião do Cluster, como Já agora, disse. tem data a inauguração do Centro de Saúde? Isso perguntará ao Sr. Presidente, mas sei que é durante este mês de maio. Ou muito próximo deste mês de maio, ou seja, está a breve prazo, mas de certeza que o Sr. Presidente lhe dará essa indicação. Também teremos os almoços em família, onde os pais se deslocarão à escola e almoçarão com os seus filhos. É um bom momento de empatia e de também através da refeição, mas também é uma oportunidade de irem à escola e ver toda a dinâmica desta parte logística dos almoços e de conviverem com os seus filhos. Às 14h30 far-se-á um logótipo do coração, uma vez que maio também é o mês da prevenção das doenças cardiovasculares, e depois teremos uma caminhada intergeracional. E tudo isto fará com que, no fundo, seja um dia onde é um dia da família, são todos os dias. Este é um dia de celebração desta mesma família. Para lembrar que há família que... Sim, atenção, eu quando digo família, não digo a família celebratório. típica, pode ser qualquer tipo de família, monoparental ou não, mas acima de tudo, família para mim significa afeto, amor, carinho, proteção. E por isso o dia da família são todos os dias, e seja que tipo de família for, acima de tudo que seja uma família funcional e que proteja as nossas crianças, os nossos jovens e os nossos idosos. Atenção que para estas nossas crianças o papel do idoso é um papel muito importante. O avô e a avó neste nosso município são figuras de proteção. E deviam ser, manter-se. E deviam manter-se. Professor, só para concluir, o que faltaria dizer numa conversa que nunca está completa, nunca está acabada. Talvez fazer um resumo daquilo que foi este mês de Abril e aquilo que foi desenvolvido, as atividades desenvolvidas, e também um agradecimento a todas as entidades que participaram neste mês de Abril, o mês da prevenção dos maus tratos na infância, e também com a realização do Laço Azul. Todas as escolas participaram, todas as entidades que são parceiras da CPCJ participaram das atividades. A Biblioteca Municipal durante o mês trabalhou 2 obras também nas escolas básicas, falando nesta questão da violência, porque uma diz respeito à voz, porque a voz não é para berrar, não é para ralhar, mas é para falar com calma e serenamente. Eu vi historinhas. Sim. Outra sobre as mãos. As mãos não são para bater. As mãos servem para outras coisas, não para bater. Como dizia Manuel Alegre, nas mãos começa a liberdade. E tudo isso todos estes temas foram desenvolvidos em colaboração com a equipa da Biblioteca Municipal, passaram por todas as escolas, falaram destes temas, para além da visibilidade que fomos tendo com os laços azuis, com a faixa na Câmara Municipal, com a iluminação do edifício da Junta de Freguesia de Vieira. Mas também. não se esqueça de dizer, com os recursos que pretende, com Sim. os recursos que considera, enfim, necessários. Sim, são os necessários e os precisos. Nunca falhou nada até ao momento, nunca houve nada que não se fizesse na CPCJ por falta de um recurso humano ou financeiro. Isso é a garantia que eu posso dar aos vieirenses, é que tudo
e posso falar por todos os técnicos, pela Câmara também posso falar, mas melhor do que eu, a senhora vereadora e vice-presidente, mas nada, até ao momento, não faltou nada que pudesse impedir a nossa realização de alguma diligência. A perspectiva este ano como um ano bom? É assim, pelos números, o mês de fevereiro, abril e maio não são bons indicadores, mas isso não quer dizer nada. Há momentos em que há mais sinalizações. Agrada-me agrada-me dizer que não há nenhum caso em que o superior interesse da criança esteja... criança, homem, mulher, idoso, sim, mas aqui na responsabilidade da CPCJ, falando mais propriamente nas crianças e nos jovens, que esteja em risco e que nós não tenhamos uma solução. Isso a mim afligia-me. Neste momento, os nossos casos que temos, todos estão em via de serem resolvidos. E são resolvidos porque as famílias também colaboram connosco, porque a escola colabora, porque todas as entidades, a GNR, o município, todos colaboram e todos estão articulados no sentido de melhorar o bem-estar das nossas crianças. E esse objetivo, e com perspectivas de um bom ano? Eu sou uma pessoa muito otimista. Sou uma pessoa muito otimista por natureza. E que não tenho medo dos números quando os números se traduzem em processos que vamos averiguar e a maioria dele vamos arquivar porque não tem indícios para darmos continuidade. E isso faz com que efetivamente estejamos nos terrenos, estejamos presentes e as pessoas confiem em nós para termos essa mesma atuação. Por isso, às vezes um número muito elevado não quer dizer que seja um número de processos graves, quer dizer que estejamos a analisar um elevado de processos, que é muito diferente. E acima de tudo, é assim, eu sou uma pessoa otimista porque neste território, tal como o professor Carlos acabou de dizer, trabalhamos com pessoas para quem os nossos jovens também são pessoas. Quando se fala num processo, não se fala no processo 1380, fala-se no processo da pessoa A, da pessoa B, da pessoa C, que tem um rosto, que tem uma identidade, que nós conhecemos a família. E, por exemplo, na escola temos pessoas que conhecem a família, na GNR também, na saúde, ou seja, efetivamente, quando se trabalha em equipa e quando se trabalha numa parceria efetiva e estamos todos a trabalhar para o mesmo, e o mesmo é o bem-estar e a proteção das nossas crianças, só podemos ser otimistas. Muito bem, concluímos assim esta conversa à volta conversa sempre inacabada, naturalmente, à volta do mês da prevenção. Só uma coisa, Zé Luís, e aqui há um aspecto que eu não posso deixar de ressalvar, que é o aspecto de grande confiança que as famílias de Vieira depositam nas instituições, neste caso na CPCJ. Muitas vezes são as próprias famílias que vêm pedir apoio à CPCJ para resolver problemas. Isso é um sinal de reconhecimento. É um sinal de reconhecimento e um sinal de confiança. E de confiança também. Ficou mais esta declaração suplementar, digamos assim. Falamos do mês da prevenção dos maus-tratos nas crianças, mas aproveitamos também para falar da família geral, os mais-tratos, os adultos e os adultos séniores. Tivemos o Presidente da Comissão da CPCJ, Carlos Alberto Gonçalves, e também a Vereadora e a Vice-Presidente da Câmara, Elsa Ribeiro, onde quer que nos tenham escutado, a quem agradecemos naturalmente, como fizemos já de início, onde quer que nos tenham escutado, continuem com um bom fim de semana. 2 a 8 dias vamos continuar a falar daqui. Boa tarde.